Olá, essa é a aula 1 da disciplina de voz 1. Nessa disciplina veremos anatomia e fisiologia da voz. A nossa referência é o livro Voz, o livro do especialista, da fonoaudióloga Mara Belal. Temos também o site da SBFA, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e o texto de apoio de hábitos vocais. Então, a voz ela é produzida pelas nossas pregas vocais. Aqui nós temos uma foto das pregas vocais, elas estão aduzidas em fechamento. E aí, por meio da vibração dessas pregas vocais e passagem de fluxo aéreo, nós temos a produção da voz. Então, a voz é produzida quando nós falamos, cantamos, gritamos e também em outras situações, como o pigarro, o choro, em gargalhadas, risadas altas e até mesmo na tosse. O porquê desses exemplos? Nós temos alguns tipos de disfonia, como as psicogênicas, que os pacientes eles chegam totalmente afônicos, sem voz. E aí você pede para pigarrear e sai a voz. E isso é uma prova terapêutica para você saber se é uma alteração realmente psicológica ou de fundo neurológico. Então, se for de ordem psicogênica, mesmo no pigarro vai ser emitida a voz. E a voz, por meio dela, nós exprimimos as nossas emoções. Então, aqui tem uma foto na qual a pessoa demonstra externamente estar feliz, porém, internamente ela está triste. E a voz vai demonstrar isso. Então, um amigo vai perguntar, oi, como você tá? E a pessoa vai dizer, tô bem. Modulando um pouco a voz, usando tons mais graves. E isso vai demonstrar que ela, por dentro, não está bem. Então, nós modificamos a nossa voz. Quando nós estamos num momento de alegria, vamos para tons mais agudos e também uma voz mais forte, mais marcada. Na tristeza, uma voz mais baixa, indo para os graves. Nos momentos de raiva, uma voz mais áspera. Medo, a voz fica mais trêmula. E aí nós vamos modulando a voz. Então, como a voz é produzida? Primeira coisa, você vai dar um comando cerebral. Você vai pensar no conteúdo e vai emitir essa ordem para o seu pulmão para você puxar uma quantidade de ar suficiente para você fazer com que as suas pregas vocais vibrem. Então, você vai inspirar o ar ele vai entrar pelo nariz, vai passar por essa região aqui, que é a faringe, vai entrar na laringe, que é um tubo. Seguindo esse tubo, nós temos a traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão. O diafragma ele vai descer e essa caixa torácica vai expandir, vai ficar cheia de ar nesse processo de inspiração. Logo em seguida, vamos iniciar o processo de expiração. O diafragma ele vai se elevar, a caixa torácica vai contrair e o ar ele vai ser expulso do pulmão. E aí, esse ar que é expulso do pulmão, já teremos aí gás carbônico. Então, o ar vai sair desse pulmão passando pelo caminho contrário. Então, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe. As pregas vocais vão se aproximar e esse ar que sair do pulmão vai vibrar essas pregas vocais. E em seguida, você vai emitir a sua voz, expandindo ela pela boca e pelo nariz. Modulando, modificando esse som dessa voz. Então, para cada palavra que você fala, você vai modificando o som que foi produzido lá no nível da prega vocal. Então, assim é produzida a nossa voz. Então, no momento que nós estamos respirando, as nossas pregas vocais elas ficam em abdução, elas ficam abertas para o ar entrar e passar por esse canal que é a laringe. E quando nós vamos falar, essas pregas vocais elas ficam aduzidas em fechamento. E aí, conforme vai passando o ar, esse ar vai soltando em puffs e vai vibrando a prega vocal. E aí nós temos as 5 bases motoras da fala. A primeira é a respiração. Então, para você produzir voz, você precisa ter esse processo de respiração. Então, inspirando ar e expirando, no processo de expiração, de saída de ar, produzindo a voz.
Nós temos o nível de fonação, que é o contato das pregas vocais. Temos a ressonância, que são os amplificadores de voz, cavidade oral, cavidade nasal e até mesmo a região de supraglote. Temos a articulação, que é o movimento de lábio, língua, bochecha, todos os articuladores de fala, modificando cada um dos sons. E ainda temos a prosódia, que é a musicalidade da voz, na qual eu vou fazer as entonações de voz. Então, se eu for falar bom dia, é uma entonação. Se for fazer perguntando bom dia, e aí você vai modificando essa prosódia da voz. Então, tem pacientes que têm alterações de respiração e a voz fica ofegante. Outros vão ter alteração na fonação, na fonte glótica. E aí a pessoa vai ter uma voz rouca, com nódulo, pólipo em prega vocal. Ainda temos pessoas com alteração de ressonância, que sai uma voz mais anasalada, e outros com uma voz de fanho ou a voz de gripado, por uma obstrução na ressonância nasal. Ainda temos pacientes com alteração de articulação. É uma língua que está projetada demais, e aí ele fala com ceceio e o som sai distorcido. E tem outras pessoas que modulam muito pouco a voz ou modula demais, e faz com que a prosódia fique monótona, cansativa. Esses aqui são os exemplos. Aí nós temos essas bases motoras da fala. E aí temos aqui alguns cuidados que nós temos que ter com a voz. Então, quando uma pessoa tem uma voz agradável, ela tem que falar sem esforço, articular bem as palavras, usar uma boa postura corporal na hora de falar, se hidratar, beber então em torno de 2 litros de água por dia, dormir bem cerca de 8 horas por noite, porque isso vai dar um descanso corporal e vocal, ter uma alimentação vocal saudável, principalmente rico em frutas e verduras, para que ela não venha ter problemas de estômago e nem refluxo, porque o refluxo, quando vem à noite, ele acaba queimando as pregas vocais. Usar uma roupa confortável na hora de falar, principalmente na região de pescoço e pulmão, para não ter muita roupa apertada. Procurar reduzir a fala se vê que está num momento de gripe, de crise alerta, mulheres aí em período pré-menstrual. Evitar falar por longos períodos, por muito tempo, principalmente sem fazer o aquecimento, o desaquecimento de voz. Cuidar para não ficar falando muito em ambiente ruidoso, tentar minimizar o máximo do ruído do ambiente. Evitar fazer pigarros, porque o pigarro é uma prega vocal raspando na outra. Evitar gritar, porque o grito também é um atrito muito forte entre as pregas vocais, ou dar gargalhadas muito altas. Evitar ingerir leites, derivado do leite, bebida gasosa, chocolate, antes de utilizar a voz, porque as bebidas gasosas aumentam o refluxo e o leite, chocolate, aumenta a viscosidade da mucosa da prega vocal e ela fica mais pesada para vibrar e a pessoa tem mais vontade de pigarrear e aí aumenta o atrito. Evitar ingerir o álcool em excesso ou até mesmo outras drogas, porque o álcool ele anestesia a laringe e faz com que a pessoa abuse ainda mais da voz, e sem falar que o álcool, ele, quando associado com o tabagismo, aumenta o risco de câncer de laringe. Ter cuidado ao cantar, porque quando a pessoa canta, tem que ter um professor de técnica vocal acompanhando esse profissional da voz. E estar atentos aos sintomas vocais, como cansaço, ardência, rouquidão, falha na voz, mudança de tom, pigarro, e buscar uma ajuda profissional se persistirem esses sintomas por 15 dias ou mais. Que no caso profissional é o médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo, que vai estar atuando em equipe. Então eu tenho o filme Minha Voz, Minha Vida. Gostaria que vocês dessem uma olhada nesse filme. É um filme que foi elaborado pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, o Simpro. E lá nós temos o exemplo de 2 professores, um professor que pratica todos os cuidados com a voz e o outro, que é o Marcos, que faz tudo completamente errado. Pois vejam lá o filme. Um abraço!